Oi, crianças! Na história de hoje, nós vamos aprender sobre o apóstolo Pedro. Como Pedro se comportou depois que Jesus subiu aos céus. Ele se tornou um grande pregador do Evangelho de Jesus. Foi um dos grandes líderes do Novo Testamento. Vamos aprender sobre ele? Vamos lá! A história de hoje está registrada no livro de Atos, capítulo 3, de 1 a 26. O versículo para decorar é: Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Atos 3, 26. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Ei, amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreve em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos! O apóstolo Pedro está bem diferente. Ele não é mais um Pedro medroso, cheio de dúvidas.
ele é testemunha ocular de Jesus, ou seja, ele viu Jesus e fala sobre as coisas que ele viu pessoalmente, que ele viveu como mestre. Pedro está cheio do Espírito Santo, por isso ele é um grande pregador. Ele fala das verdades lá do céu. Então, ele prega para as multidões. A primeira pregação do apóstolo Pedro, foram batizadas, convertidas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram convertidas e tiveram as suas vidas modificadas pelo poder do Espírito Santo. Elas não foram mais as mesmas. É assim que acontece quando Jesus vem morar em nossos corações. Pedro agora fala ousadamente sobre a pessoa de Jesus. Ele quer fazer Jesus conhecido e por isso ele e João andam pela cidade procurando uma oportunidade para falar do amor e da salvação de Jesus. Ele vai encontrar uma pessoa. Essa pessoa está na porta do templo pedindo esmolas. Mas antes de falar deste homem pedindo esmolas e do apóstolo Pedro, vamos aprender um pouquinho sobre o templo? Vocês se lembram como era o templo no Antigo Testamento? Na verdade, eles não tinham um templo como nós temos hoje a nossa igreja. Eles tinham o tabernáculo. Era como uma tenda. Não tinha paredes de concreto ou tábuas. Ela era de pano. Então, quando eles caminhavam pelo deserto, eles paravam, montavam o tabernáculo, essa tenda gigante, e ali eles faziam um culto a Deus. Mas como eles tinham que viajar, porque você sabe que eles caminharam 40 anos pelo deserto. Então, eles desmontavam o tabernáculo, colocavam junto com a bagagem, porque eles andavam com mochilas, cheio de malas. E o tabernáculo ia com eles. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo à medida que caminhavam. Muito prático, não é? O povo de Deus fixou-se em um local, Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles tinham suas próprias casas. Eles também tinham um rei. Na verdade, eles tiveram vários reis, mas quem construiu o templo foi o terceiro rei de Israel. O primeiro a gente conhece, foi Saul. O segundo, Davi. O terceiro, Salomão. Salomão construiu um templo de paredes de pedras, um templo fixo. O povo não precisava mais dobrar os panos e levar o templo, o tabernáculo, junto com eles na viagem. Agora eles tinham um lugar, um lar. Mas essa alegria durou pouco, porque Jerusalém foi invadida. E nessa guerra, os babilônicos destruíram muitas coisas. Nabucodonosor, o líder deles, mandou destruir o templo que Salomão havia construído. Destruiu tudo porque ele não queria que as pessoas tivessem uma fé, adorassem a Deus, fossem fortalecidos pela palavra de Deus. Então ele destruiu tudo e levou muitas pessoas para o cativeiro babilônico. Triste essa história, não é mesmo? Mas agora o povo de Deus não tem um lugar, um templo para adorar o seu Deus. A guerra acabou, o cativeiro acabou, então eles puderam voltar para suas casas. Mas eles ficaram tristes porque o templo estava em ruínas, destruído. Então eles queriam levantar, fazer de novo um novo templo. E foi o que eles fizeram. Zorobabel foi o administrador dessa reconstrução.
Eles fizeram tudo muito parecido, porque não tinha um desenho, uma fotografia da época. Eles tinham que construir segundo as suas memórias. E foi isso que eles fizeram. Construíram tudo e quando ficou pronto, as pessoas puderam ir na casa de Deus prestar um culto a Deus. Passado alguns anos, Herodes, o rei dos judeus, o primeiro Herodes, o grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. O Herodes olhou para o templo e pensou, esse templo, ele não é tão grandioso, ele não pode se parecer com o templo que Salomão fez, o primeiro templo. Então ele quis fazer uma reforma, ele aumentou paredes, construiu laterais, ele embelezou o templo, ficou tudo muito bonito. Jesus conheceu esse templo, a história de hoje acontecerá nesse templo. Mas é bom a gente saber que passado mais alguns anos, este templo da história de hoje vai ser destruído novamente. Agora os romanos, eles vão invadir Jerusalém e destruir tudo, vão destruir, colocar no chão a casa de Deus. Agora este templo, ele não foi mais reconstruído. Se você um dia for em Israel, você vai ver as ruínas deste templo. Nunca mais construíram outro. A história de hoje aconteceu no Templo de Herodes. Era assim que era conhecido, por causa da grande reforma que o rei Herodes fez. Lá na porta do templo havia um homem coxo. Este homem tinha uma deficiência. Ele era coxo, ele não podia andar. Ele também não tinha um trabalho para poder ganhar o seu dinheiro. Então ele pedia esmolas, ele contava com a generosidade das pessoas. Pedro e João se aproximam deste homem. E ele, o homem coxo, pede logo uma moedinha. Pedro olha para ele e diz, eu não tenho moedas, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem coxo começou a sentir as suas pernas. Ele levantou imediatamente e começou a pular de alegria. Com certeza, ele trocaria todas as suas esmolas do ano inteiro, da sua vida inteira, por aquele milagre. Era algo que ele não poderia pagar. Pedro olhou em sua volta e viu uma grande multidão. As pessoas curiosas se aproximaram. Elas pensaram, como pode um homem tão simples como Pedro fazer algo assim? Uma cura, isso é um milagre. O segredo está revelado nas palavras de Pedro. Pedro não tinha poder algum para curar alguém. O poder vinha de Jesus. Pedro mesmo disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Todo o poder vinha de Jesus para efetuar, para que acontecesse aquele milagre. As pessoas começaram a acreditar em Jesus e deram ouvidos para aquilo que o apóstolo Pedro estava pregando. Pedro estava falando que Jesus estava vivo. Não é porque Jesus tinha subido aos céus que agora todas as pessoas estavam sozinhas. O Espírito Santo estava com eles. Jesus caminhava com eles. Só não era visto, mas era sentido.
Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que Jesus está vivo e que o Espírito Santo de Deus está encorajando e dando ousadia para que os apóstolos possam pregar o Evangelho e também curar as pessoas. Não pense que você é fraquinho, você não é. O Espírito Santo de Deus pode te dar coragem para ser uma testemunha de Jesus. Você conhece Jesus? Sabe que ele pode perdoar pecadores? Você sabe que o Evangelho de Jesus transforma pecadores em filhos de Deus. Essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido com o apóstolo Pedro o que é ter coragem vinda dos céus do Espírito Santo. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Até lá, pessoal! 1, 2, 3, palavrinha! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão
podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.